Paz seja com todos, iniciando mais o Épica Cast, seu podcast memorável, onde nossa maior intenção aqui é trazer pessoas épicas, pessoas memoráveis, pessoas que têm resultado na sua área de atuação. Para tanto, trouxe hoje Emerson Fragoso, nosso convidado especial. Mas antes de falar do meu convidado, eu queria enaltecer nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não seria nada, né? Então, queria mandar um abraço todo especial para o Grupo AIB do Brasil, Sorveteria Bali, Imobiliária Lopes, que são dos meus amigos empresários obstinados em resultado, o nosso querido Arthur e Bruno, que vai ser um dos nossos convidados em breve. Um abraço também para a distribuidora Água e Vida, do meu querido irmão Alain. Essa distribuidora está ali na parte baixa de Maceió, ali na Jatiuca, e o Alain faz um trabalho incrível com a distribuidora Água e Vida. Também um abraço para o mestre Helenilson da Fight Cloud Wear, a marca que veste o guerreiro, como também o Grupo LB, a loja do Bombeiro Civil. A única loja que tem no estado de Alagoas que vende equipamentos de bombeiro civil. Um abraço todo especial para o subtenente Gilvan. E aí também a Épica Segurança. E você também não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, ok? Emerson, você é o nosso convidado especial hoje, meu irmão. Uma satisfação estar com você aqui. E a gente vai falar muito hoje sobre essa profissão incrível, essa profissão relevante, que é a profissão de bombeiro civil. Emerson, eu queria primeiramente perguntar, quem é o Emerson? Você é um cara um pouco polêmico, é bem verdade na área, né? Mas é um cara que tem resultado e é por isso que eu trouxe aqui. Um cara que eu admiro, um cara que tem resultado, tem a sua própria empresa, é um empresário, né? É um cara que tem um conhecimento notório, né? Já fiz curso com você de capacitação, eu já sendo o instrutor de uma matéria de bombeiro civil, fui lá na Controfire e fiz. Mas quem é de fato o Emerson Fragoso? Fala aí para o nosso público, já dê umas boas... seja bem-vindo e fique tranquilo, fique à vontade. Obrigado pelo convite, pelo espaço aberto aqui. Fiz questão de falar para você, eu não vim aqui para enaltecer a marca da gente, eu vim aqui realmente para falar sobre a profissão, né? Sobre o bombeiro civil. E vou responder tudo que for perguntado, beleza? Da melhor forma. Não vou fugir de nenhuma pergunta. E assim, já emendando para o que você perguntou, o que é o Emerson, quem é o Emerson, eu costumo dizer que existem 3 formas de me conhecer. Tem a pessoa que realmente me conhece, que convive comigo, que já teve uma certa convivência, tem um relacionamento comigo, uma convivência. Tem as pessoas que me conhecem pelo que ouviu dizer de outras pessoas, né? E nem sempre isso traz muita verdade. E tem as pessoas que me conhecem de vista, né? As pessoas que, não tenho contato com ele não, mas eu acompanho, eu vejo alguns serviços, algumas situações. E, de fato, é uma oportunidade para eu resumir em poucas palavras quem sou eu, né? Eu vou trazer essa resposta baseado numa vivência do bombeiro civil, né? Eu sou um cara jovem, tenho 27 anos, sou empresário, sou pai de família, sou casado, muito bem casado. Tenho uma esposa maravilhosa, 2 filhas lindas, né? A minha família é uma família maravilhosa. Uhum. Eu, muito novo ainda, fui para Messias, né? Eu cresci em Messias, vivi em Messias até os meus 18 anos. Quando saí do ensino médio, né, eu acabei caindo num golpe de um curso de segurança do trabalho. Eu vim para Maceió fazer um curso de segurança do trabalho, onde não teve resultado profissional nenhum. Só que desse curso acabou abrindo a minha mente para segurança contra incêndio. E aí, quem sabe o bombeiro civil, né? Tentei, nem não consegui, né? Nunca também fui um aluno exemplar. Quem me acompanha no ensino médio sabe que eu sempre fui aquele aluno atleta. Eu era o cara do GEAL, do Interclasse, que a escola não podia me reprovar porque precisava que a gente representasse a escola nos jogos e tal. Então, eu nunca fui o cara exemplar de inteligência. Não passei no Enem, vim de paraquedas para o Bombeiro Civil para tentar buscar minha primeira formação profissional, onde eu tive a oportunidade de escolher. Ou eu estudava em Messias, existia um plano antigamente, em 2015, 2014, onde algumas instituições viajavam muito dos interiores para levar os cursos para lá. Só que eu não observava muito resultado profissional nesses cursos. Então, eu optei por vir para Maceió. Aqui em Maceió, tive o apoio de parentes, né? Vim para casa de parentes. E tive a oportunidade de estudar na Academia Brasileira de Bombeiro Civil, onde eu fui formado em 2015. E comecei a construir a minha escala de vida a partir daí, certo? Realmente, eu sou um cara que me envolvo bastante em assuntos polêmicos,
porque eu costumo dizer que eu trabalho sempre com a verdade, doa a quem doer. E a verdade, às vezes, realmente deixa um certo atrito entre algumas partes, né? Eu trabalho sempre com a verdade, isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu sempre exponho os fatos de fato como eles são, né? De como ele ocorre de um modo geral. E dentro da área do bombeiro civil, eu estudei bastante, me capacitei, e assim, minha carreira foi trazendo para esse resultado que eu vivo hoje. Que bom que você conectou quem você é, a sua família, de onde você veio, a essa questão do profissional que você é hoje. Então, hoje, Emerson, você é um profissional que é diretor hoje da Controfire, não é isso? Isso, eu sou proprietário da Controfire, né? Trabalho na escola com um grupo maravilhoso, né? Eu divido lá a coordenação com o Michel, com o Bigode, né? Com o Vitor, com o Major, que é o Moabs. É a sua diretoria, É a né? minha, é o meu time, né? Seu time, O né? meu Muito time, eu, importante, muito Michel, bom. Bigode, Major. Aí a gente tem Importante. Pedrão lá do Delman, que nos auxilia ali na direção dos estágios de Que edificação, bom, onde que a gente bom. oferece esse serviço para os nossos É bom alunos, essas parcerias. né? E temos também a prateleira um pouquinho mais abaixo, o pessoal dos eventos. A gente tem o Paulão, tem o Robson, tem a Emily, que está ali à frente dos eventos, né? De serviços Que em bom eventos. enaltecer essas E, pessoas, é muito de um importante. modo geral, toda a minha equipe, né? Porque hoje a nossa marca ela é promovida pelos nossos alunos. Toda vez que a gente inicia uma turma, a gente sempre pergunta como foi que você chegou até aqui? E, na maioria das vezes, é por indicação. Então, nossos alunos hoje quem traz a nossa marca lá para cima, né? Eles hoje vestem a camisa e Muito bom. representam. Hoje a gente tenta trazer um ambiente família na escola para que as pessoas venham, sintam-se à vontade e que participem. A gente já passou por muita dificuldade, já compartilhou dificuldades com alguns parceiros nossos, alunos e profissionais. E eu acredito que tudo isso é um acúmulo de E ferramentas que resume quem é traz o esses Emerson, né? resultados, né? Muito bom, Emerson, você conectar tudo isso, falou do seu time, tá bom? Vejo que então, baseado no que você falou, que você é um cara que exerce uma liderança e faz questão de enaltecer o seu time. Muito bom, uma ferramenta interessante da liderança. Mas, Emerson, essa profissão, a gente vai falar hoje, Emerson, da profissão bombeiro civil. E é uma profissão, para mim, muito relevante. Por isso que eu trouxe você aqui. Você é um cara que representa muito bem a categoria aqui no Chá de Alagoas, tá bom? Eu conheço um pouco desse contexto e escolhi a dedo, né, uma pessoa para vir falar sobre essa categoria tão relevante, tá bom? Para tanto, trouxe você. Mas, querido, essa profissão de bombeiro civil, ela tem alguma regulamentação? Tem alguma lei que ampara essa categoria? Para, de repente, aquelas pessoas que não conhecem acerca dessa profissão saber, existe uma lei que ampara essa profissão de bombeiro civil aqui no Brasil, aqui em Alagoas? Bom, então a gente tem dois públicos-alvos, né? A gente tem um público das pessoas que de repente estão interessados em entrar nessa categoria e o público das pessoas que já entraram nessa categoria. A gente poderia até resumir esse nosso encontro de hoje como uma mini aula de atividades operacionais, onde a gente vai falar bastante sobre a legislação da profissão, de um modo geral. Né? Então vamos lá, respondendo a pergunta, existem as regulamentações por trás da nossa profissão, a começar pela lei federal, né? A gente tem aí a lei federal 11.901, de 12 de janeiro de 2009. Essa lei federal ela foi sancionada pelo presidente Lula, atual, né? O atual presidente da época, em 2009 ainda, é o presidente Lula, e ela traz uma imensa importância, onde frisa o bombeiro civil como profissional de segurança contra incêndio, né? Ele fala que o bombeiro civil é aquele profissional habilitado nos termos dessa lei que exerce em caráter habitual função remunerada exclusiva de prevenção e combate a incêndio. Então, essa lei federal, ela nos coloca na prateleira da segurança contra incêndio. Mas aí, quando a gente fala da segurança contra incêndio aqui no Brasil, a gente tem uma a NR23, que ela vem e diz assim, que cada estado deve adotar, né, todas as empresas devem adotar as medidas de segurança em conformidade com as legislações estaduais. Então, a Lei Federal do Bombeiro Civil veio e disse assim, ó, o Bombeiro Civil é um profissional da segurança contra incêndio. E trouxe mais algumas referências. Por exemplo, assegurado ao Bombeiro Civil o adicional de periculosidade no salário base de 30%. Então, independente do posto que você trabalhar, você tem um adicional no seu salário de 30%, que é em cima do seu salário base. Né? E existem algumas outras relevâncias na lei federal. Aí,
A NR23 fala que a segurança contra incêndio é estadual, ou seja, cada estado traz a sua medida de segurança, é uma medida estadual, de um modo geral. Então, a gente vem para Alagoas e traz a Lei Estadual 7.410, né? Criada, então, e sancionada pelo deputado Isnaldo Bulhões. Já é uma lei estadual, então, Já é né? a lei estadual. E aí essa lei estadual, ela vem detalhando bastante sobre a nossa atribuição. Ela fala sobre o dimensionamento dos bombeiros civis para evento. Então, quer uma base para saber quantos bombeiros civis deveriam ter ou deve ter naquele evento. Quem vai estar falando sobre isso é a lei estadual. Ela fala também qual é o padrão de formação desse profissional para o nosso estado, né? Ela cita ali a NBR 14.608 de 2007 e ela dá... em seu artigo 3º, duas atribuições principais ao bombeiro civil. Ela fala assim, o bombeiro civil ele é um profissional da prevenção e dá ali algumas unidades de prevenção que o bombeiro civil deve exercer. E também ela traz atividades de emergência. Então, ela começa a simular ali, começa a situar as atribuições que nós temos em resposta à emergência. E aí vem prevenção, acima de tudo, segurança contra incêndio, né? A gente vai trabalhar com base nos equipamentos que as empresas oferecem, nos eventos, no local em que a gente trabalha, no local que a gente atua. Traz também a responsabilidade de primeiros socorros, emergência química e salvamento em altura. Ela dá uma leve passada por lá também. Então, ela começa a listar toda as nossas atribuições. Então, já estou falando da nossa segunda lei. Eu falei da lei federal. Aqui é o Estado, essa aqui é exclusiva do Estado. Essa aqui é exclusiva do Estado. A lei federal, ela fala do bombeiro civil de um modo geral. No âmbito né? Essa nacional. Pergunta, ela puxa vários outros ganchos. Por exemplo, eu sou formado em Alagoas. Eu posso exercer em outro estado? Pode. Mas lembra do que eu falei? Cada estado tem a sua medida de segurança. O que é que pode acontecer isso? Você é formado aqui em Alagoas, você vai mudar de estado. Chegando em outro estado, você precisa se adequar para as medidas de um outro estado. Aqui em Alagoas, a Lei Federal 7.410, ela quem diz... A Lei Estadual. Ela quem diz os padrões que a gente deve seguir. Isso aqui que as normas, né? Tanto para quem vai buscar a primeira formação, tanto para quem está fazendo a reciclagem, né? Ô, Emerson, essa lei estadual, ela aponta para uma NBR, se eu não me engano, né? Ela aponta para a NBR, é um assunto polêmico, né? Porque ela no artigo 4º, ela diz assim, ela cita a NBR 14.608 de 2007, mas no final do trecho ela fala assim, ou a norma posterior que a substitua, né? E a gente teve a BNT, ela lançou novos documentos de referência a isso, só que o bombeiro civil, o bombeiro militar, que é o órgão fiscalizador, ele trabalha com um título de autorização. Então, ele te dá os parâmetros para que você consiga esse título de autorização. Todas as escolas precisam ter esse título de autorização. E nesse título de autorização, as medidas que você precisa cumprir ainda seguem a 14.608 de 2007. Né? Então, essas medidas ainda acompanham o padrão da norma de 2007. E o artigo 5º, ele volta a citar a norma de 2007 e entre outros artigos aí para formação, reciclagem e composição, no caso a distribuição profissional desses profissionais. Mas ainda voltando para o gancho da pergunta, as regulamentações por trás dessa profissão. Nós temos a lei federal, que decreta a profissão como existente a nível Brasil. Né? Isso, existe a profissão e essa profissão é regulamentada através de uma lei federal. Né? Aí ela chega e diz assim, esse profissional é um profissional de segurança contra incêndio. Pronto, ou seja, cada estado trabalha com esse profissional da forma que vocês melhor entender. Veio para Alagoas, vem lá, 7.410. Que é a lei estadual. A lei estadual. Aí logo a lei estadual aponta para o NBR. Agora, Emerson, que relevância tem essa NBR? Essa NBR, ela tem uma relevância altíssima, né? Vamos lá. A lei estadual, ela diz assim, se você quer formar, fazer reciclagem ou dimensionar os bombeiros civis em plantas fixas, aí a gente está falando de empresas, indústrias e etc. Siga os padrões de NBR 14.608 de 2007. O que é NBR? NBR é uma norma brasileira. Norma brasileira, para que a gente entenda, né? A gente falou aqui da lei estadual, falamos da lei federal estadual e agora a gente está falando do NBR. A NBR é uma norma brasileira. Ela é criada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. É um órgão que cria ali as normas e traz insumos técnicos em base de pesquisa, criação, estudos, muito atuações. Bom. Só que a gente está falando, falando de uma entidade privada. A ABNT é uma entidade privada.
Só que são pessoas cabeção. Imagina assim, são os caras mais Entendi. inteligentes de cada área que vai assim, se juntam e Que tem geram um conhecimento técnico insumos técnicos robusto, ali. né? Exatamente. E aí eles criam documentos a alguma esfera de legislação. Olha aquele documento e menciona aquele documento em uma lei, né? Aí ele passa a ter um poder de lei. Criado assim, ele não é lei nenhuma, porque ele é criado pela empresa comum. Só que aí Privada. você... Isso, uma empresa privada. Aí você cria esse documento, alguma esfera da legislação fala assim, ó, gostei. Então vamos fazer o seguinte, criou a legislação aqui, criou a BNT, criou a NBR do serralheiro. Aí vem um vereador e fala assim, ó, projeto de lei, eu quero que todos os serralheiros aqui de Maceió, eles estejam de acordo com a NBR fulana de tal. Por isso que eu falei, aponta, né? A nossa lei estadual, ela aponta diretamente para essa NBR, né? Isso. Recentemente, não vou fugir do ponto, a gente está falando da legislação por trás do Bombeiro Isso, Civil. é. Vou concluir primeiro, depois eu puxo o ponto que eu iria puxar. Nós temos a lei federal, a lei estadual e agora a NBR 14.608 de 2007 ainda para o estado de Alagoas, certo? Embora haja muito debate positivo e negativo, o meu ponto de vista é que permaneça dessa forma, né? Existem pontos negativos na nova NBR, que seria 16.877, né? É uma NBR que traz umas mudanças bem interessantes, mas interessante para o campo de atuação lá em São Paulo, um Essa campo de atual, no atuação caso, né? fora da área estadual aqui, de Alagoas, fora da esfera Nordeste. Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, é bem interessante essa nova norma, que muita gente preza de trazer essa norma para cá e atualizar, né? Então, fechou o ciclo, a gente tem uma lei federal que diz que a nossa profissão é regulamentada a nível Brasil, nós temos uma lei estadual que vem detalhando tudo que o Bombeiro Civil ele tem por No âmbito obrigação do e estado de Alagoas, responsabilidades, né? executar. Ela fala coisas importantes, por exemplo, considera-se Bombeiro Civil aquele que habilitado nos termos dessa lei exerça. Ou seja, só é bombeiro civil aquele que exerce Está ou exercendo. está exercendo. Aí uma outra parte da lei estadual, ela fala assim, o bombeiro civil, ele é responsável por atendimento dentro da sua área e local de trabalho. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, você é bombeiro civil, os seus conhecimentos, as suas habilidades, elas serão exercidas no seu local e horário de trabalho, né? Então ele está desvinculando o bombeiro civil do bombeiro militar. Interessante. Isso porque muita gente Mostra. faz o curso de bombeiro civil, muita gente vem fazer o curso de bombeiro civil e se sente um mini bombeiro militar, se sente um samuzeiro, né? E a nossa lei, ela fala assim, o bombeiro civil deve prestar as suas atribuições dentro do seu local e horário de trabalho. Interessante, rapidinho, Emerson. Você falou questão do bombeiro militar. Tem uma pergunta, lógico, eu vou perguntar quem é o órgão fiscalizador, e você já tinha falado, mas eu acho que nas duas leis, lei federal e lei estadual, fala que onde tiver em conjunto, né, e o bombeiro militar com o bombeiro civil, caberão ao bombeiro militar estar à frente da questão. Lógico, o bombeiro civil ali na sua edificação, o que aconteceu de repente, o sinistro, vai estar auxiliando, né? E eu vejo, e eu sempre falo quando estou dando aula, e que o bombeiro civil, de fato, ele é uma força auxiliar e complementar. Eu acredito assim, entendeu? Porque baseado na questão, que eu acho que até falei com você, que a segurança privada, que é a minha área de atuação, ela é força auxiliar e complementar da segurança pública. E o bombeiro civil, ele faz um papel relevantíssimo, né? Ele é regulamentado, ele é fiscalizado pelo bombeiro militar, e você falou aí do bombeiro militar, e existe qual é a conexão que tem desses dois profissionais? Já lançando uma pergunta. Bom, existe essa passagem da lei, tanto na lei estadual quanto na lei federal, que cabe ao bombeiro militar as coordenadas pela ocorrência. Agora, por quê? Vamos entender isso aqui, vamos separar as coisas. Explique. O bombeiro civil, ele é o profissional da empresa, ele é o profissional do evento. Então, ele é um bombeiro privado. Para entender perfeitamente a diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil, vamos usar um exemplo. Vamos trazer aqui um policial e um vigilante. Massa? Então, o policial, ele é o servidor do Estado. E o vigilante, ele é o servidor de uma edificação, de um local específico. Privado. A mesma coisa é o bombeiro militar. O bombeiro militar, ele se assimila à polícia militar. Então, bombeiro militar, polícia militar, eles são servidores do Estado. Ele atende ao Estado de Alagoas. O bombeiro civil, ele é um cara que bancou o curso, estudou, se capacitou, correu atrás do mercado de trabalho
e está trabalhando hoje. Ele trabalha para quem? Para uma instituição privada. Privada. Né? Ele pode prestar serviço público? Pode prestar um serviço público, por exemplo, ele pode ser concursado de um município. A gente tem um exemplo aqui de Pilar, né? Tem os bombeiros que participaram no concurso lá e tem uma estrutura muito boa, os bombeiros municipais, mas que são bombeiros civis. Entendeu? Isso, a lei, ela permite isso também. Aí tem essa passagem. Caberão aos bombeiros militares a coordenada pela ocorrência. Isso, de fato. Mas por quê? Porque o bombeiro militar, quando acionado para essa ocorrência, passa a ser da alçada deles. Essa ocorrência passa a ser do comando deles. Né? E isso não diminui o bombeiro civil, né? Também como não isenta ele a responsabilidade de continuar ali. Porque, vamos lá, se você trazer aqui um bombeiro civil atuante e um bombeiro militar atuante e entrar num assunto de segurança contra incêndio de edificação, o bombeiro civil ele vai começar a falar de plano de emergência, né? Ponto de encontro da brigada, ponto de encontro de emergência, das pessoas que vão evacuar e liberar o prédio. Ele vai falar sobre os equipamentos fixos e portáteis e a utilização deles. Ele vai falar sobre a casa de bomba. Quando o bombeiro militar ele chega para atender uma edificação, essa edificação ela tem um bombeiro civil, o que é que acontece? O bombeiro militar chega, se apresenta, o bombeiro civil vai lá e diz, o que é que você precisa? Não, preciso conhecer o hidrante de recalque, é o hidrante que eu vou abastecer sua linha de hidrantes. O cara, fica na rua direita, na rua esquerda, fica na frente da edificação, fica em um ponto estratégico. Quem sabe quem sabe das informações da edificação é o bombeiro civil. Aí o cara fala assim, eu quero fazer o corte geral da energia. Primeiro passo, vou fazer o corte geral da energia. Existe um passo a passo bonitinho lá na guarita, mas por quem sabe perfeitamente dessa informação? Que trabalha naquela edificação. Exatamente. Aí ele vai falar assim, eu quero chegar ao terceiro, quarto andar e não quero passar pela área comum, quero ir pela escada de emergência. Existe algum atalho? Né? Aí o cara, não, eu tenho uma chave que facilita, você vai entrar pela porta corta-fogo e vai acessar. Bombeiro civil que tem essas informações. É algo, Emerson, percebi que é algo bem amplo esse assunto, né? Porque são dois profissionais, um fiscaliza o outro e eles têm características muito parecidas. Mas, Emerson, o tempo é muito curto. Realmente, esse podcast seria podcast para 2 horas, querido. Mas você já deixou bem claro que existem leis, né, que amparam essa profissão, né? Explicou de forma bem brilhante. E a gente falou um pouco dessa diferença do bombeiro militar para o bombeiro civil. Mas, querido, já que a gente enalteceu tanto essa profissão, quem está nos assistindo viu que o bombeiro civil tem muitas atribuições. Como se tornar um bombeiro civil, então? Como para se tornar? Alguém que está nos vendo, assim, eu queria se tornar um bombeiro civil. Qual o primeiro passo, Emerson? Bom, o primeiro passo é assistir o podcast inteiro, porque vai ter perguntas que vai trazer mais relevância para essa sua base de pesquisa e criar uma base de pesquisa. Vamos lá, a gente está falando aqui de um curso que ele tem que ter no mínimo 210 horas aulas, né? Algumas escolas promovem esse curso com 220, 240, 300 horas, enfim. Aí você vai para uma escola. Qual é a proposta? Vamos lá, eu vou usar você como um exemplo. Você quer fazer o curso de bombeiro civil, você chegou na escola e a escola te ofereceu a proposta. Qual foi a proposta? Qual foi a logística da escola? O plano de aula, assim, qual o dia de ensino? Chuta aí. Qual o dia da semana que vai dizer? Qual ou quais dias de semana? Tem escolas que oferecem 2 dias na semana, 1 dia na semana. Vamos pegar a escola que oferece 2 dias na semana. Qual o horário? Noturno. Que horas? 7 às 10. 7 às 10 nós temos quantas horas aulas? 3, né? 6 horas por semana. 6 horas semanais. Quantas semanas no mês? Média de 4. 4. Com uma margem de erro para mais. 4 semanas. Já dá 4 vezes 6. 4 vezes 6. Dá 24. 24 horas no mês. Para chegar a uma média de 210 ou 240 horas, não, quantos... 24 não, desculpa. 6, 12, isso. Exatamente. Para chegar nessa média de 210, 240 horas, no curso total, em um mês eu tenho 24 horas. Quantos meses seriam necessários para formar esses profissionais? Para bater as 210 horas. Se eu jogar 240 a 24, são 10 meses. Então vamos fazer um curso aí com 9 meses. Eu estou falando de um curso com uma formação estipulada em 9 meses. 9 meses. Mas, beleza, então se eu vou pesquisar um curso e ele oferece 2 aulas por semana, ele não pode ser menos do que 9 meses. Isso se for de 7 às 10. Aí se for o horário da tarde, que é de 1 às 5 horas, a gente tem 4 horas semanais. Aí já reduz um pouquinho. Então você precisa ter essa logística. Você está pesquisando um curso que a carga horária total dele é 210 no mínimo, não pode ser menor que isso. E as escolas... E a lei oferece que fala 240. Isso, a lei que fala isso. A lei ela menciona a NBR e a NBR ela vai dizer lá no quadro de
de matérias que devem ser dimensionadas. É a NBR que vai falar sobre isso, mas é a lei que menciona a NBR. E recentemente, o bombeiro, o governo estadual, ele lançou uma portaria. E nessa portaria ele trouxe vários assuntos, inclusive o Bombeiro Civil. Bombeiro Civil e Brigada de Incêndio. Aí, dentro dessa portaria, agora que foi em dezembro, dentro dessa portaria, a própria portaria ela começa a ditar os padrões de formação, de credenciamento, de cadastro do profissional Bombeiro Civil, né? Da própria Brigada de Incêndio. Então a gente ganhou mais um reforço com a legislação. Bom. Essa portaria aí, ela veio, um diário oficial, ela veio para reforçar a nossa legislação e amarrar ainda mais a NBR de 2007, certo? Mas voltando, 210 horas é o curso mínimo. Vamos botar uma média de 240 horas aí para ficar um curso excelente. Excelente, padrão. Você vai estudar aos finais de semana, de 8 da manhã às 5 da tarde. Então você tem uma aula de 8 horas por mês. Uma média de 4 finais de semana, né? 4 sábados. Você tem 8, 8, 16, 24, 32 horas. 32 para chegar a 210 horas a 240. Seriam quantos meses necessários? Faça esse cálculo, quando você vai começar a ver. Porque se você vai numa escola que te oferece o período de formação muito curto, você, peraí, eu vou me tornar um profissional que vai cuidar da vida, eu vou me tornar um profissional que vai cuidar da edificação, da estrutura, do bem material de uma outra pessoa. Quanto tempo é necessário para formar esse profissional? Muito importante esse ponto. A questão da formação. O candidato, boa formação, né? O candidato ele tem que ter essa noção. Só que aí a gente vive um conceito que é o seguinte. O pessoal entra leigo na formação, né? E aí tudo que é oferecido, ele entende que seja realmente aquilo, né? Aí pesquisa um pouquinho sobre a profissão. Qual é a principal atividade do bombeiro civil? Evento e empresas. Aí o cara pega você e coloca para fazer um treinamento, onde esse treinamento tem que botar você na lama para fazer um rastejo lá na lama, para correr atrás de uma galinha, matar e gritar que é selva. Isso não é previsto em lei. Meu irmão, onde é que tu vai fazer um checklist? Imagina você no shopping fazendo um checklist de um ponto a outro, você vai rastejando selva. Não tem Quer dizer que tem alguns cursos de formação que vão para... Que chega nesse âmbito, né? Chega nesse nível. Mas sabe o que é isso? Isso é falta de conhecimento, primeiro, da legislação, porque a legislação ensina. A legislação ela vai dizer para mim, mas só, dimensione sua aula para você falar sobre esses tópicos. São tantas horas desse assunto, tantas horas desse outro, e eu vou começar a fazer minhas aulas. Se eu aplicar a aula, eu não tenho tempo para fazer bizarrices, mas se eu não tenho assunto, se eu não tenho conteúdo, eu tenho que encher linguiça, eu vou encher a linguiça como? Muito bom. Quer dizer que você aplica, de fato, você tenta ser bem fiel que está... na literatura. Na literatura. Para que a gente possa também ter uma autonomia de chegar aqui, abrir a boca e falar as verdades. Ou seja, a Controfire, hoje, ela vai por esse prisma, ela busca, de fato, fazer o que é correto. Não somente a Controfire, eu conheço outras escolas também que trabalham nesse padrão. Você pega, por exemplo, uma escola que está muito em evidência hoje, a Previne, do Silvio, que também foi bombeiro civil, que cresceu no âmbito de bombeiro civil. Se você pegar o plano de aula do Silvio e dimensionar, você vê que bate, a carga horária. Né? Eu ouvi falar também muito da LB Cursos, né? A Mica está fazendo uma boa coordenação lá, né? Questão de estrutura e etc. As empresas elas estão cada vez mais tentando se melhorar nessa questão. E eu percebemos que você é um cara polêmico nisso, que traz à tona essas discussões para uma boa formação. E eu acredito que as empresas elas acabam, né, caindo na realidade, vendo resultados como o seu, por exemplo, né, que a Controfire não tem nem tanto tempo, mas tem trazido vários resultados relevantes. A gente vê na prática, na atuação, no padrão da formação, no padrão dos seus bombeiros. E isso é muito importante, né, Emerson? Mas interessante, você falou aí que existe um padrão de fato para se tornar um bombeiro civil. Isso está dentro da formação do bombeiro civil. Mas o que você podia dizer mais com relação à formação agora? Tem como se faz para se tornar e a formação em si? Você falou de carga horária, mas existem algumas matérias que tem que estar no contexto. Como é? Fala mais um pouco sobre isso. Vamos lá. Você é um candidato a fazer o curso Bombeiro Civil. O seu primeiro passo é entrar no site do Bombeiro Militar, né? Ou em um grupo de relevância do Bombeiro Civil e pedir uma relação das empresas que são credenciadas. Credenciamento das empresas. Não pode uma empresa trabalhar com o segmento de formação do Bombeiro Civil sem o título de autorização. Fazer um comparativo. Escola é um motorista, título de autorização é uma CNH. Eu não tenho categoria D, você tem categoria D.
eu quero dirigir um carro da categoria D. Eu não tenho, eu falo assim, Wilson, me preste a tua habilitação. Pode? Ah, interessante. Pode não. Pronto. Então, o primeiro passo é, vou pegar as escolas credenciadas. Das escolas credenciadas, vá ponto a ponto, vá nas escolas todas. Vá na LB, vá na CTP, vá na Previne, vá na Prevensalve, vá em todas as escolas que oferecem um curso. Comece a analisar a proposta, né? Veja, depois de pegar todas as propostas das escolas, né, em relação a valores, tempo, duração, isso e aquilo, você começa agora a estudar o conceito dessa escola no mercado. Porque uma vez formado, você vai carregar para sempre o seu registro de nascimento profissional, vai ser o seu certificado de formação. Então, às vezes, a gente se depara com profissionais muito bons, mas que não tem uma formação, não escolheu lá a melhor formação. E às vezes ele é julgado para sempre por ter sido formado daquela escola. Então, depois de pegar toda a proposta de todas as escolas, agora você vai analisar o conceito dessa escola no mercado de trabalho. E aí, o que é que vocês acham dessa escola? O que é que você acha? E aí você vai tirar a sua conclusão. O melhor conceito, a melhor logística. Não procura o melhor preço. Não procura o melhor preço. Então existe diferença de preço. Existe. Não existe uma tabela. Não existe uma tabela. Não existe. Ô, Emerson, hoje até o Instagram, ele ajuda a um candidato ver o padrão da escola, sim ou não? Eu sei que pode ter alguma escola que queira maquiar demais, mas de fato a gente dá para ver se pelo Instagram, né, as fotos, o padrão da escola, o ensinamento, os vídeos, quem está na frente da coordenação, do trabalho, da empresa, trazendo essa formação, porque eu vi que você enalteceu muito a importância de uma excelente informação, não é isso, Emerson? Isso, ter uma excelente informação, mas para ter um resultado. Aí você vai escolher uma escola. Vou escolher uma escola. Olha o perfil dessa escola. Quem estudou por lá está trabalhando? Qual a média? Qual é a média de formados? E desses formados, qual é a média que estão trabalhando? No mercado de trabalho. Né? Interessante isso aí. Eu vou investir tempo e dinheiro. Eu tenho que ter um resultado. Depois de formado, depois de passar esse processo de formação, essas pessoas fazem o quê? Qual é o resultado profissional dessas pessoas? Isso o perfil ele ajuda a ter, né? Ele ajuda a você ter essa concepção. Importante demais. Você olha um perfil, você fala assim, não, fulano estudou lá e está trabalhando hoje em um shopping. Fulano estudou por lá, está trabalhando hoje nos eventos, é referência hoje nos eventos. Então, isso é uma base de pesquisa. E acaba sendo referência quando um aluno tem uma boa formação e fala para outra pessoa, ele indica e etc. Mas, Emerson, o tempo é muito curto. Eu vou adiantar aqui. Foi muito boa a explicação. Dentro desse mesmo contexto ainda, Emerson, existe alguma fiscalização para esse setor? Existe. Você basicamente já falou que o órgão fiscalizador e autorizador de guias é o bombeiro militar. Mas com relação à clandestinidade, Emerson, eu quero que você seja bem polêmico agora. Pegue pesado mesmo. Existe isso aqui em Alagoas? Clandestinidade? Com relação à escola de formação, bombeiro trabalhando sem a reciclagem e etc. Vamos lá. Existe um órgão fiscalizador? Existe. É o Bombeiro Militar. Ele tem a missão de fiscalizar desde os documentos para que você dê entrada na solicitação daquela autorização. E depois de autorizado, você tem um ano trabalhando para renovar anualmente. Né? Então, você tem o Bombeiro Militar fiscalizando toda a sua papelada. Agora, como é que está em campo a fiscalização do Bombeiro Militar? Eu tenho 2 anos de escola. Eu nunca tive nenhuma visita do Bombeiro Militar lá em nosso prédio, né? Mas eu faço de tudo para que a gente consiga atender a legislação em tudo que ela solicita. Ter a sala de aula, estrutura para treinamento, tudo isso. Em contrapartida, existem as escolas que às vezes nem têm autorização para formar, não tem um título de autorização e estão trabalhando, né? Aí existiu um episódio recente onde o Fabiano, diretor da ABC Fire, sim, ele criou um grupo e resolveu o problema para muitas pessoas que foram enroladas por uma escola que estava fazendo a formação sem ter a devida autorização. Entregava até um certificado, só que esse certificado ele não tinha validade nenhuma porque a escola não tinha autorização para formar. E ele foi lá com a sua escola credenciada, trouxe aquelas pessoas que foram enroladas naquele momento e resolveu o problema para todo mundo ali. Parabéns até para ele que resolveu o problema para muita gente que investiu tempo e dinheiro em uma formação como essa. Só que não é um cenário isolado. Existe isso com muita frequência, principalmente em interiores. Aí você imagina assim, mas capital, a gente tem vários pontos de bombeiro militar por aqui. Os caras não vão fazer isso na capital. Fazem também. Você não tem autorização para formar, aí
começa a formar a turma. Tem a questão da brigada e também a questão da prestação de serviço, Emerson, também. A autorização, ela visa esses 3 âmbitos, né? Você é uma empresa hoje que está autorizada a formar bombeiro, fazer prestação de serviço de bombeiro civil e também formação de brigada de incêndio. Tudo isso autorizado pelo Corpo de Bombeiro Militar, que é o órgão fiscalizador. Exatamente. Aí você tem, eu estou falando agora sobre as escolas, né? Que formam o bombeiro civil, que fazem reciclagem. A escola, ela não tem autorização e começa a trabalhar com essa formação. Começa a trabalhar. Mas fala assim, ó, eu não tenho o meu título de autorização, mas o Wilson tem. Eu tô com o Wilson, sou parceiro dele. Meu irmão, você precisa estudar em uma escola que é credenciada. Quando você começa a correr por esse caminho, você começa a beneficiar. É igual o tráfico de droga. Você compra e você auxilia no mercado das drogas. Quando você começa a usufruir desse produto, você começa a incentivar que isso existe e aconteça com mais prática. Entendeu? Agora vamos para um outro âmbito. Esse aqui não é tão comum porque parece que passa despercebido, mas é a prestação de serviço do bombeiro civil. A prestação de serviço do bombeiro civil também ela precisa ser de empresas credenciadas. E aí a gente tem vários cenários de grandes eventos, pequenos eventos, que a empresa ou a equipe que está lá não tem nem CNPJ. Tem nem CNPJ. Aí vamos lá, você é um bombeiro, junta um grupo com 4 ou 5 bombeiros, forma uma equipe fulana de tal. E você vai disputar o evento comigo, que sou a empresa, que atendo lá a norma que eu tenho que ser credenciado, está na lei estadual. A equipe para prestar esse tipo de artigo 10º, a equipe para prestar esse tipo de serviço precisa ter o credenciamento lá no bombeiro militar. Só que para eu ter esse credenciamento, eu tenho um custo anual. Eu tenho que apresentar todas as certidões negativas da empresa, então eu não posso deixar a empresa sujar de forma alguma. Eu tenho que emitir nota fiscal, eu tenho que emitir relação de profissionais. Ou seja, anualmente a empresa ela tem que estar renovando o seu título e apresentando cadastro. Todas as documentações. Então você vai chegar a valores que eu não chego como empresa, entendeu? Aí é um outro cenário ali de irregularidades que está faltando do órgão fiscalizador. Quem fiscaliza? O bombeiro militar. Mas a gente não vê o bombeiro militar em campo para fazer essas fiscalizações, né? Por exemplo, uma coisa que acontece muito até com escolas que são credenciadas. Eu sou credenciado, eu tenho um título, eu tenho um centro de formação. Aí a minha lista de instrutores compete o Wilson como instrutor de determinada matéria. Aí de repente eu trago um fulano de tal para dar aula, né? E ele permanece por lá longas datas e não é instrutor, não está habilitado para isso, não comprovou a eficiência técnica para estar ali na frente. Quando não são alunos. Quando não são alunos que já estão terminando o curso ou que terminaram o curso recentemente e agora começam a compartilhar as aulas com os demais colegas. E aí você tem um resultado profissional, pessoas que investiram nisso aí e abrem a boca e falam assim, ó, não vale a pena ser bombeiro civil no estado de Alagoas. Aqui não vale a pena fazer o curso de bombeiro civil. Tô pensando em fazer o curso de bombeiro civil, o que é que tu acha? Bicho, faça não, vale a pena não. Mas por quê? Porque não escolheu certo, porque não teve uma boa formação. Importante, Emerson. Quer dizer que até o instrutor, para dar aula em curso de formação de bombeiro civil, ele também tem que ter um credenciamento junto ao bombeiro militar? Na verdade, o instrutor, para dar aula ao bombeiro civil, ele tem que apresentar as suas qualidades técnicas, né? Ser profissional, né? Bombeiro civil, a partir do nível bombeiro civil já é considerado um profissional habilitado. Aí ele precisa fazer um curso mínimo ali de 40 a 50 horas de didáticas de ensino, que seria assim as técnicas de ensino, como ensinar. É um curso que ensina a ensinar. Né? E depois você vai dizer qual é a área de atuação. Qual a matéria que você quer ensinar? Não, eu quero ensinar primeiros socorros. Aí você tem que ter um curso específico de 240 horas no mínimo, só de primeiros socorros. Juntou isso aí que exige. Juntou isso aí a lei menciona a NBR e a NBR dá essa referência. Ou então a nova portaria que o Bombeiro Militar lançou agora em dezembro de 2023 dá essas referências também. Interessante. E aí você se tornou um profissional habilitado para a matéria de primeiros socorros, entendeu? Mas aí vai parte do princípio da qualidade técnica, comprovações técnicas. Muito bom, Emerson. É interessante, é uma profissão muito complexa, porém muito robusta, que a gente vê que existe conhecimento técnicos, né? E muito interessante. A sensação que dá, né? Eu peço até que o pessoal que está acompanhando a live da gente, eles comecem a interagir. Mas a sensação que dá, para quem não entendia tanto, às vezes é até profissional.
É tipo, rapaz, eu não sabia que era tudo isso, não. Pensei que era uma coisa bem mais simples. Bem mais simples. Mas é porque a maioria dos formados hoje são as pessoas que não foram formados com excelência. Com excelência. Então, qual é o retrato que as pessoas têm do bombeiro civil? Faz Da sentido. maioria, pô. Faz sentido demais, Da Emerson. maioria. Aí você fala assim, muita gente abre a boca pra dizer, o bombeiro militar, ele não apoia a gente. Mas porque antes do nome bombeiro, aliás, antes do nome civil, que é o que diferencia, tem o nome bombeiro, pô. O nome bombeiro está interligado a uma entidade mais confiável do mundo, pô. A do bombeiro militar. Aí o bombeiro militar sai em campo, chega nos eventos, chega por aí afora, começa a ter retrato de bombeiro civil. E os retratos dos bombeiros civis que são compartilhados hoje não são retratos que são vendidos aí com positividade, entendeu? É vendido com, na maioria das vezes com A negativo. Então é esse retrato que as pessoas colhem lá fora. E quando você fala assim, já aconteceu muito comigo. O que é que você faz da vida? Eu sou bombeiro civil. Eita, tu é bombeiro civil, velho? É como se fosse uma coisa negativa. Não é, meu irmão. A profissão do bombeiro civil ela é riquíssima, importantíssima. Só que aí nós não estamos bem representados de um modo geral. Mas eu percebi, Emerson, de um tempo pra cá, até através da sua pessoa, que não foi à toa que eu trouxe você para aqui, isso tem mudado um pouco o cenário. E é pessoas como você, Emerson, que vai fazer mudar esse cenário. Não é porque eu estou na sua frente, mas eu tenho visto, entendeu? As suas pautas, né? O padrão que você tem usado na sua empresa. E é por aí mesmo, meu irmão. Eu tenho você como um cara, apesar de ser tão jovem, né, um cara que tem feito a diferença. Continue nesse padrão, mantenha o padrão, que é por aí mesmo. Mas o tempo é muito curto, vamos adiantar aqui, Emerson. Acelera aí. Acelera aí, né? Querido, eu vou pular uma pergunta, mas como surgiu essa categoria? Vamos ser bem breve, mais 3 perguntas, ok? Como é que surgiu essa categoria tão relevante? Como é que foi, Emerson? Essa categoria ela deu início ainda na época de 1880. Né? O primeiro, para falar da origem do bombeiro civil, a gente tem que viajar na origem do bombeiro militar. O primeiro grupamento de bombeiro militar foi o grupamento do bombeiro da corte. Né? E aí a corte ela pegou um grupo de pessoas que naquela época não se destacavam em guerras, em batalhas, e dizia assim, vamos treinar esse pessoal aqui para que eles possam proteger aqui a nossa área da segurança contra incêndio, certo? Aí pegou esse grupo e foi. Aí, tempo depois, existiu o primeiro mandato que os bombeiros da época, eles tivessem patente militar também. Então, logo surgiu um interesse maior, porque hoje, naquela época, só tinha uma patente militar quem fosse para a guerra, quem fosse guerrilheiro, quem fosse um guerreiro de um modo geral. Fosse hábil, né? Isso, tivesse alguma habilidade. Mas aí o cara, eu sou bombeiro, eu vou ganhar a mesma patente que um cara que foi pra guerra, eu vou ser bombeiro também. Isso começou a se estender para o Brasil inteiro. Aí a gente analisa o bombeiro militar na época de 1970. O Brasil atravessava um cenário de grandes sinistros envolvendo incêndio. A gente teve Joelma, a gente teve vários retratos. Em 1966 ou 67, a gente teve Gran Circo norte-americano, que se configurou o maior sinistro, né? Envolvendo incêndio aqui do Brasil. E aí, quem eram os profissionais da época que tinham maior habilidade para tratar desse assunto, da segurança contra incêndio e a prevenção? Os bombeiros militares. Então, os bombeiros militares, tal dia, estavam de serviço pelo quartel, tal dia voltava em uma determinada empresa e tirava um serviço ali extra. Só que isso começou a ter algumas complicações, né? E aí surgiu um pequeno grupo brigando por uma regulamentação da profissão do bombeiro civil, que iria ali beneficiar a um grupo de bombeiros militares que, por seu conhecimento, né, do quartel, iria ganhar um extra na função de bombeiro civil. E aí surgiu também um bombeiro voluntário. E aí, veja, o bombeiro civil ele vai beneficiar um bombeiro militar porque vai fazer um extra e não vai ser desvio de função. E também aquele bombeiro voluntário que não recebe nada, agora ele como bombeiro civil vai receber. O bombeiro voluntário vai receber... só recebia pessoas que ajudavam a população, né? No seu... Em 1999 surgiu a primeira NBR do bombeiro civil, a 14608, 99. E ela dizia assim, considera-se bombeiro civil aqueles que comprovam experiência de mais de 2 anos, bombeiro militar ou bombeiro voluntário, ou que faça um curso básico, 56 horas, 40 horas de aulas técnicas e de aulas técnicas, teóricas, e 16 horas de aula prática. E aí começou a abrir para todo mundo, ou pessoas que façam um curso de 56 horas. E aí quando foi que o bombeiro civil ele fugiu do controle do bombeiro voluntário e do bombeiro militar?
quando a primeira NBR disse assim, pessoas que façam curso de 56 horas. Aí as pessoas começaram a fazer esse curso. Mas qual foi o princípio? Existia muito sinistro nas empresas. E só aquele grupo de bombeiro militar, o bombeiro voluntário, é que conseguia dar uma resposta à emergência. E eles que começaram a tirar proveito dessa profissão. Mas depois que abriu para a profissão de um modo, para as pessoas de um modo geral, né? Aí começou assim a banalizar de um modo geral essa categoria, mas ela foi criada para dar uma resposta à emergência, principalmente na época de 70, que aconteceu muitos sinistros. E o Brasil, ele desenvolveu essa profissão para que nós fôssemos os profissionais da emergência, da segurança contra incêndio. Hoje, o Bombeiro Civil ele é criado para trabalhar em uma empresa, para entender da legislação contra incêndio, para entender sobre os equipamentos portáteis e fixos, de lá tudo da segurança contra incêndio. Né? Resposta à emergência de um modo geral. E tem outras atribuições, primeiro socorro, emergência química. Incrível, muito interessante, muito interessante mesmo. Então você viu aí que o Emerson, ele falou sobre o bombeiro militar, ele falou do bombeiro voluntário, ele falou do bombeiro civil, falou de um contexto, né? Rapaz, muito interessante mesmo, Emerson. Mas, querido, quais são as áreas de atuações desse bombeiro, do bombeiro civil, no caso? Você falou aí que o bombeiro, ele trabalha nas edificações, ele é um bombeiro de instituição privada, mas tem o bombeiro de eventos também, né? Ele trabalha em eventos, ele trabalha em edificação. Quais são as áreas de atuação desse profissional? Vamos lá, vamos dividir em dois grandes grupos, né? Nós temos os bombeiros de eventos, os freelancers, né? Que a maioria, infelizmente, não tem uma renda fixa e sobrevivem dos eventos quando aparecem, ou outros têm uma renda fixa e vai fazer o evento para complementar. E temos o grupo das edificações, né? A gente chama os bombeiros das edificações. Só que quando a gente pega edificação para fracionar, a gente fala assim, edificação portuária, edificação industrial, edificação comércio, shopping, usinas, né? Prédios comerciais. Então a gente começa a falar de uma variedade de campo de trabalho para o bombeiro civil, né? Você pode ser um bombeiro industrial, você pode ser um bombeiro portuário, você pode ser um bombeiro de shopping, você pode ser um bombeiro de hotelaria e turismo, você pode ser bombeiro de clubes, né? Mas cada questão aí também tem uma capacitação específica. Exatamente. Agora você entra num âmbito assim, eu entrei no curso de formação, fui lá na primeira dica que o Emerson deu, fiz a decisão, vou estudar em determinada escola. Agora, quando você começar o curso, você primeiro precisa aumentar a sua rede de profissionais, né? Começa a conhecer profissionais, vai em um shopping, começa a trocar ideia com os bombeiros do shopping, pergunta assim, por que você, que é o bombeiro desse shopping, está trabalhando hoje, enquanto outros 1000 bombeiros não conseguiram a oportunidade? Ele vai mostrar um diferencial que ele tem. Ele vai dizer assim, olha, eu me capacitei nesse segmento, né? Eu fiz assim, isso aqui é um diferencial para mim. E aí você começa a anotar essas informações para você e fala assim, pô, é interessante ter essas capacitações aqui também. Agora você tem que ter um foco isso. Você vai fazer o curso de bombeiro civil para quê? Existem 3 diferentes focos. Ou eu vou fazer o evento para complementar, e eu acho massa fazer o evento. Ou eu vou fazer o curso de bombeiro civil para eu arrumar um emprego fixo nas edificações, ou eu vou fazer para complementar uma rede, uma outra um conhecimento, agregar valor no currículo, né? Como, por exemplo, técnico de segurança, profissionais de saúde, engenheiros. Pô, a gente tem um público de engenheiros que é um público grande, os técnicos de segurança do trabalho. Essa galera faz o curso para complementar, dar proeficiência nos seus treinamentos, entre outras coisas. Mas se você veio num ambiente de trabalho, eu quero trabalhar fixo, né? Porque a gente tem uma renda muito boa. A escala de trabalho do bombeiro civil é 12/36, trabalha 36 horas semanais. Você só trabalha 3 dias na semana, né? O salário base, hoje nós temos 2 pisos diferentes. Fala sobre esses direitos do bombeiro. O salário base do bombeiro civil, quando você é fixo, você não é terceirizado, você é fixo, ele gira em torno de R$2.000 a R$2.200 de base, aí vem 30% de periculosidade, né? Você recebe hora extra sempre que você trabalhar o 4º dia, você trabalha segunda, quarta e sexta, domingo você está de 36 folga. horas semanais, são 36 horas semanais, então trabalhei segunda 12, trabalhei quarta 24, trabalhei sexta 36. Sábado é minha folga normal, domingo, que seria mais um dia de trabalho, igual uma escala do vigilante normal, não é mais a minha escala, porque só trabalha 36 horas semanais. Por lei, né? Isso. Aí você é um bombeiro civil, você trabalha 3 dias na semana, você consegue pegar evento à noite? Consegue ir no seu dia de folga fazer um treinamento? Como é que não vale a pena ser bombeiro civil? Vale a pena ser... Você consegue ter 2 empregos? Tá aí o Michel tem quase 4. Se eu não me engano, Emerson, você já atuou em 2 empregos, não foi? Passei mais de um ano trabalhando, fui bombeiro do Grupo Carajás, fui bombeiro da Ipiranga. Trabalhava segunda, quarta e sexta na Carajás, trabalhei terça, quinta e sábado na Ipiranga. E dava aula à noite. O projeto da Control Fire surgiu, eu trabalhando em 2 empregos.
saí pedindo demissão, acreditei no projeto, mas eu trabalhei por muito tempo em 2 empregos. Muito bom você ver aí, porque o nosso podcast, a intenção é trazer empreendedores, pessoas que têm resultados. E você vê na prática que hoje o Emerson tem resultado, tem um conhecimento empírico. O Emerson, ele é empreendedor hoje, ele é diretor da Controfire. E você vê que como é importante você ter conhecimento empírico, você buscar conhecimento, buscar capacitação. Emerson, muito bom, muito bom. Mas, querido, ó, o tempo é muito curto. Eu vi que, de fato, a gente precisaria mais de 1 horinha no mínimo. Mas foi muito esclarecedor, foi tudo muito bem explicado, com excelência. E eu só tenho a agradecer. Mas, Emerson, estamos finalizando o EpicaCast nessa edição. E eu já peço a você que se inscreva no canal, compartilhe, tá bom? Porque foi um conhecimento muito técnico passado. E, Emerson, deixa um grande insight para o nosso público, deixa uma reflexão para o nosso público. O que é que o Emerson, profissional Emerson, o especialista em bombeiro civil, Emerson Fragoso, tem para deixar como reflexão, ao ponto que a gente faça um corte, entendeu? Que isso fique bem marcado para o nosso público. E para o seu público também que não está acompanhando, querido. Fica à vontade. Eu vou resumir isso aí, a área do trabalhador de um modo geral. Cada um pegue sua parte, certo? Existe no grupo do trabalhador, existe o trabalhador que já está trabalhando e o profissional que ainda não conseguiu um emprego, né? Eu uso muito a soma de 3 elementos: oportunidade, experiência e conhecimento. Oportunidade, conhecimento e experiência. Você começou a trabalhar, você teve uma oportunidade e ao longo do tempo você desenvolveu uma experiência. Mas quem é você nesse grupo de trabalhador? Você vai pegar a sua oportunidade e a experiência que você desenvolveu para desenvolver conhecimento? Se sim, parabéns. Você fechou os 3 laços. Porque está vindo uma reca de profissionais recém-formados, bem formado, então ele já sai com o conhecimento. Doido para conseguir uma oportunidade. Quando esse profissional que tem um conhecimento, que foi bem formado, ele conseguir a sua primeira oportunidade, é natural que conhecimento mais oportunidade gere experiência. Então isso vai cativar no mercado de trabalho. Se você está hoje no mercado de trabalho, estude para você não sair. Se você manter sua velocidade em 100, vai vir alguém em 120 e vai passar você. Não deixe ser ultrapassado no mercado de trabalho. Certo? É muito difícil de entrar, mas é mais difícil ainda para se manter. Tá vindo uma reca de profissionais formados, bem formados, esperando apenas uma oportunidade. Conhecimento mais oportunidade gera experiência, mas nem sempre oportunidade e experiência gera conhecimento. O conhecimento você tem que correr atrás. Seja no processo de formação, ou seja, processo depois de formado. Não pare de estudar. Não pare de estudar. Estou aqui como exemplo, eu posso ser futuramente o seu candidato, o seu concorrente, né? Então, queira sempre melhorar o seu currículo, queira sempre melhorar o seu conhecimento, né? Certo? E lembre-se disso. Oportunidade e conhecimento gera experiência, porque muita gente fala assim, eu não tenho experiência, vai ser difícil de arrumar um emprego. Não pense assim, não. Conquiste o conhecimento, porque quando você tiver a oportunidade, a experiência é uma consequência. Agora, tem muita gente trabalhando, teve oportunidade. O tempo de trabalho gera experiência. E o conhecimento desse cara? Esse cara, depois que sair do emprego, será que ele volta para o mercado de trabalho? Ele vai dizer assim, enjoei, não quero mais. Porque ele não desenvolveu conhecimento nenhum. Então, não pare de estudar. O conhecimento, ele é quem eleva o profissional. E o conhecimento, ele vem em torno de estudos casuais, capacitações e outros cursos, certo? Não parem de estudar, estudem constantemente. Muito bom. Então, você vê aí o insight que o nosso convidado Emerson Fragoso deixou. Lembrei muito aqui de uma frase que diz: a capacitação, quando encontra oportunidade, gera o sucesso. Todo conhecimento é pouco, conhecimento não ocupa espaço. Então, foi uma entrevista incrível. E eu só tenho a agradecer, Emerson. Muito obrigado pela sua participação. Vamos terminando aqui mais um EpicaCast. Se inscreva no canal e compartilhe. Deus abençoe.